Quem é que se preocupa com isso? Ninguém, muito pouco. Nós estamos em igreja, a maioria, espero em Deus, mas o mundo, cada vez mais, tem menos cuidado com o amor que não ama, com o amor que não tem movimento, com o amor que não é exercido. E Cristo parte para o mais precioso. Cristo sempre anuncia o que é mais importante. E o mais importante, de facto, não era curar o corpo daquele paralítico. O mais importante era curar a alma. Porque curando a alma, e só de facto, essa cura da alma invade e começa a ensopar, a penetrar, pouco a pouco, o corpo, curando o corpo. Mas se a alma, se o espírito não estiverem curados, de que adianta ter um corpo curado se a alma está podre? Que é que me adianta ter uma carroceria de um Ferrari se não tem o motor do Ferrari? Entendem o que eu quero dizer? Por isso Cristo não esqueceu, de forma alguma, que aquele paralítico era paralítico. Cristo não esquece, quando diz os teus pecados que são perdoados, não esquece que aquele homem precisava de andar, que aquele homem iria regozijar-se por poder levantar-se, encher e mexer as suas perninhas. Esta história já a ouviram através de outros evangelistas, em que ele entra pelo telhado. Hoje não vem dito isso, mas é aquele, lembrai-vos, o paralítico de hoje, é aquele que tem 4 amigos, que não conseguiram entrar pela porta para estarem com Cristo, vão pelo telhado, saltam para a varanda, fazem um buraco, arranjam cordas para descer. O amigo que não se mexe, está ali deitado, nem uma pedra posta na esteira. É este o Evangelho. É o mesmo. Bem, só que o evangelista de hoje não aborda esses detalhes. E como eu vos dizia, Cristo sabe muito bem da importância de também ter um corpo que se movimente de forma harmoniosa. Claro que o Senhor não esqueceu que isso também era importante. Mas o mais importante de tudo era perdoar os pecados. Primeiro, de facto, para aquele enfermo, paralítico, o mais importante era que os pecados fossem perdoados. E depois também para que todos percebessem e entendessem quem Cristo era. Era muito importante que o Senhor agisse cumprindo esta nomenclatura de ação. Primeiro curou os pecados, depois curou o corpo. Para quê? Para que todos vissem, como eu disse, para que todos entendessem que ele era o Filho de Deus. E Deus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, diria o povo. Disseram os escribas, mas quem é este homem? Como é que ele ousa? Não é? Perdoar os pecados? Só Deus perdoa os pecados. E nós também hoje muitas vezes somos assim. Mas Deus? Mas de certeza que Deus é importante na nossa vida? Certeza que isto que a Igreja anuncia foi mesmo Deus que informou a Igreja, que inspirou a Igreja para dizer, estamos como os escribas também, muitas vezes hoje nos nossos dias, os escribas estavam cheios de quê? Na sua cabeça, cheios de conceitos, cheios de ideias, cheios de pensamentos. E nós temos, queridos irmãos e irmãs, que nos esvaziar dos conceitos, dos preconceitos, das ideias, dos pensamentos inúteis, muitas vezes. Temos então que deixar de pensar. Então não é mais importante pensarmos? É importantíssimo que pensemos. Se pensarmos sempre no enfiamento, isto é, de acordo com naquele carreiro, como diz o povo, que percorre o prado e a falda da montanha, se naquele enfiamento, naquele carreiro, eu for pensando o que o Senhor me alimenta na inspiração que me vem através da sua Igreja para que eu pense. E o que é que a Igreja me inspira que eu pense? A propósito destes conceitos, preconceitos, ideias que nós temos e que são ruins, a Igreja inspira-me sempre que eu pense como Deus pensa. Como é que Deus pensa? Que eu pense bem, meus irmãos. Que eu não pense mal de Cristo. Porque em cada irmão que eu julgo, é Cristo que eu julgo. Para que eu não pense como os escribas de hoje pensaram,
Eles criticaram o Senhor, mas quem é este homem que está para aqui a dizer que perdoa os pecados? Só Deus. E eles decidiram que aquele Cristo, aquele homem, não era Deus. E logo a seguir o Senhor diz, para que saibais que o Filho do Homem porquê? Cristo é Filho do Homem porquê? Porque Ele é Filho de Maria. E Maria é a imagem do homem e da mulher, de toda a criação de Deus. Ele é o Filho do Homem. Porque sai dentro de Maria, Cristo Nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, e Filho do Pai, porque não tem pai humano. Bem, e logo a seguir Cristo diz, para que saibais que o Filho do Homem tem neste mundo poder para perdoar os pecados, toma a tua maca, a tua enxerga, o teu colchão, levanta-te e anda. E todos, é dito no Evangelho, ficaram maravilhados com o facto de verem o paralítico levantar-se e andar. Não terão certamente ficado tão maravilhados antes. Quando Cristo disse, os teus pecados estão perdoados. Porque nós temos aquela mania terrível de termos que ver todas as coisas. E quando vemos, acreditamos. Se não vermos, não acreditamos. Como eles não viram os pecados, eles ouviram uma voz de Cristo dizer ao paralítico, os teus pecados são perdoados. Mas não perceberam como é que o Senhor fez isso. Como é que os pecados são perdoados. Mas quando o paralítico se levanta e anda, eles todos, vem o paralítico deitado, depois meio erguido, depois de pé, depois começou a andar. E aí já acreditamos. Bem, Deus teve que fazer esta ginástica toda, Deus Nosso Senhor, o Verbo encarnado, Cristo, Saído de Maria, esta ginástica toda para de curar os pecados, depois cura o paralítico. O paralítico não é tanto curado, ou tão curado, não é tão desejada a cura dele, diríamos, entre aspas, por Deus, pela maleita, pela doença em si mesmo, mas mais para que pela sua cura todos acreditem no milagre anterior que não viram, que foi o milagre do perdão dos pecados que Deus fez ao paralítico. A cura vem em segundas núpcias. Em segunda vertente, é periférica ao ponto mais importante, que é a cura dos pecados, como eu disse inicialmente. Então o corpo dele, repito, o paralítico é curado e como consequência ele fica a andar, mas é curado para que todos percebam que aquele homem que disse inicialmente ao paralítico, os teus pecados te são perdoados, todos entendessem que ele era o Filho de Deus. É por isso que o paralítico é curado. Não é porque o paralítico estava doente, porque Deus não nos entende paralíticos ou andar com todos os bracinhos, dedos e pernas numa eternidade de doença permanente. A nossa doença dura apenas até a nossa morte. Falta uma perna e vou para o túmulo sem perna, sem olhos, ouvi mal, com problemas intestinais, tudo, é verdade. Mas no dia da ressurreição, quando Deus retirar do túmulo aquela amostra de corpo que lá esteve em tempos e que já nem se vê, quando Deus ressuscitar aquele corpo das cinzas perdidas, não há mais perna que falte, nem olhos que não estejam lá, nem dores de intestinos que persistam. Tudo será restaurado. Então, por isso é que eu digo, e diz a Igreja, que o mais importante não era curar o paralítico, não era pôr o paralítico a andar. O mais importante é que os pecados do paralítico fossem perdoados, para que ele mesmo na enxerga, se Cristo não houver curado, entrasse na enxerga no reino dos céus, porque tinha uma alma limpa, um espírito que podia contemplar como os anjos a face do Senhor nosso Deus triunfo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminando, queridos irmãos e irmãs, ver aquilo que acontece com Cristo, e é suposto acontecer também connosco, e ainda se calhar não acontece, connosco, começando por mim. E o que eu quero dizer que acontecia com Cristo e não acontece connosco é que as palavras de Cristo e as ações de Cristo são uma e só coisa. Em nós não, são duas coisas distintas, separadas, longínquas e distantes. Vou-vos dar um exemplo. Eu digo àquele paralítico, levanta-te e anda. O que é que acontece? Provavelmente, homem com o café que sou e que tenho, não acontece nada. O paralítico não se levanta. Mas quando Cristo diz, pega na tua maca, levanta-te e anda, imediatamente há movimento do paralítico, põe-se de pé. Porquê? Porque a palavra de Cristo é nela própria ato realizado. Em nós há uma distância entre aquilo que eu penso
e é aquilo que vai acontecer, que é aquilo que eu vou realizar. Só vai acontecer alguma coisa quando eu mexer os pés e as mãos e for realizar, fazer, pôr alguma coisa de pé, buscar um tijolo, construir um muro, abrir a porta. Se eu disser, abre-te porta, não acontece nada. Se Cristo disser, a porta abre, ela abre-se. Nós fomos criados para termos este poder também. Se a vida de Deus for a nossa vida, enquanto não conseguimos fazer isto, tenhamos a certeza do quão distantes estamos do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque os milagres não são importantes? Não. Os milagres assim mesmo não são nada importantes. Importante é que, se eu for semelhante a Cristo, eu posso ser canal através do qual Cristo, usando-me, cura os meus irmãos. Então eu sou um canal através do qual Deus opera milagres no seio da comunidade eucarística, que são aqueles meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje e em todas as comunidades da nossa Santa Igreja. E se a vida de Deus começar a ser a vida em nós, nós ressuscitaremos os mortos. Olha os apóstolos, Cristo ressuscitou os mortos, mas os apóstolos também, que às vezes vinham queixar-se a Cristo Senhor. Os apóstolos, não resultou hoje, fui lá e este morto não ressuscitou. E Cristo diz-lhes o quê? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. E às vezes não conseguiam expulsar também demónios. E o Senhor diz, esta casta, esta raça de demónios, só com jejum e oração pode ser expulsa. Às vezes os apóstolos esqueciam o poder que por amor Deus lhes dava e assumiam que eles eram assim. Não há nada assumido. Eu não posso presumir que sou. Eu tenho que viver em estado de alerta permanente, como um guardião de uma seara de trigo em pleno verão, sabendo que o dia seguinte vão estar 48 graus e que durante a noite ainda estão, se calhar 38, e ele tem que estar atento e preparado com autotanques, com mangueiras, para que, se sobrevier o fogo, ele possa apagá-lo antes que toda a seara seja queimada. Nós também temos que estar em alerta permanente para que os dons que Deus nos deu, nós saibamos onde é que eles estão, e depois de identificarmos esses dons, é fundamental que saibamos como burilar, lapidar. Sabem como é que se afia um lápis? Às vezes o lápis não funciona, não é? Tá, aquela coisa grossa que nos escreve desse tamanho, não dá para escrever tanto. Até pegamos uma afiadeira, uma coisa que havia, para o lápis ficar mais fininho. Às vezes uma cunha que é necessário colocar uma enxada, se for retângulo, ela não entra. Eu tenho que afiar uma parte da madeira. Então nós temos também que nos burilarmos, nos brunirmos, olha que palavra bonita, na língua portuguesa, nos deixarmos lapidar por Deus, para que nos deixemos lapidar, aperfeiçoar, talhar por Deus. Temos que ser dóceis diante do nosso Deus triúnico, como Cristo, nosso Senhor, foi dócil e sempre obediente a Deus do seu Pai, para que um dia as nossas ações e as nossas palavras não sejam duas coisas estranhas, duas estrangeiras que nunca se encontraram na vida. A minha vontade de um lado e as minhas palavras de um lado, e as minhas ações do outro. Peçamos a Deus que, quando as minhas palavras e as minhas ações se unirem, eu possa ter a lucidez de pôr o joelho em terra e a cabeça e dizer: Senhor meu Deus, obrigado por eu não ser apenas um monte de coisas atabalhoado, mas harmonioso. Obrigado por eu dizer bom dia e as árvores me devolverem o bom dia que eu dei. Obrigado, Senhor, no dia de nuvens eu olhar o céu e elas se afastarem para que eu veja o sol. Quando isto começar a acontecer na nossa vida, então nós não seremos daqueles como os escribas de hoje, que criticaram Cristo, porque não podia perdoar os pecados. Nós seremos também portadores, já hoje o somos, os sacerdotes sacrificiais, do dom, que é de Deus, não é nosso, de perdoar os pecados, anunciando aquele que nos perdoa, que é Cristo, através de nós. Então, este é o maior dom que foi concedido à criação de Deus e àqueles que a transportam na criação de Deus, que são sacerdotes sacrificiais. Mas todos nós temos muitos dons. E a maioria nós não sabemos que os temos. Dons são energia pura, são amor que nós não sabemos que temos, perdão que nunca demos a ninguém, e estamos cheios
desse dom para o dar e nunca o executámos, nunca o realizámos, nunca fomos generosos e Deus deu-nos o dom para o sermos, mas nós temos que querer pegar nesses dons com os braços da nossa humildade, com olhos serenos, onde a crítica não se agigante, nem se alcandore ao patamar das virtudes. Porque as virtudes não têm subjacente a si próprias, isto é, abaixo da virtude, o chão da virtude, não é o orgulho, o chão da virtude é um chão de humildade, é isto que eu quero dizer. Então, aprendamos a conhecer quais são os nossos dons, para que também os nossos pecados, como hoje do paralítico foram, perdoados também sejam os nossos pecados. Para que depois, se aprover a Deus, curarmos das nossas paralisias físicas, emocionais, psicológicas, de amor não partilhado, de esmola escondida, possamos renovar-nos na vida renovada desta nova vida, saída do túmulo, quando o Senhor ressuscita ao terceiro dia, para que um dia possamos entrar e estar com Cristo no reino dos céus, e entrar com este paralítico, e entrar com todas as nossas irmãs e irmãos no reino dos céus, onde habitaremos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Amém.